Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Por gentileza, tome seu assento. Meus amados, eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesse culto tão importante da nossa igreja, que é o culto de ensino. Se os irmãos soubessem o quão isso é relevante para a nossa caminhada com Cristo, nós não perderíamos um culto deste. E agradecer também ao nosso pastor pela bondade de sempre nos conceder a oportunidade de ministrar uma palavra de Deus, né, um estudo, enfim, de estarmos sempre falando da grandeza do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Esse estudo, irmãos, sobre o jejum, ele foi elaborado pelo pastor Juliano Abraão, que é o coordenador dos missionários lá na Itália. Um coordenador, um irmão muito abençoado, e ele teve muita graça de Deus para elaborar esse estudo. Eu tenho certeza que ele o fez em jejum e em oração, de tal forma que nesta noite vai ser muito tranquilo para mim, porque eu só vou ter que falar a vocês aquilo que está aqui. E eu não gosto muito de fugir do conteúdo, porque se a gente vai adicionar coisas que o relator, vamos dizer assim, o escritor não menciona, você corre o risco de fugir do assunto. Mas eu quero fazer uma abordagem prática, quero trazer exemplos práticos da essência do que é o jejum e também, né, quero deixar um espaço no final, por isso que eu quero tentar fazer um resumo, para deixar um espaço para contemporizar. O que é isso? Trazer para os nossos dias o efeito do jejum, né? Porque nós vamos ver aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Então nós vamos ter a essência daquilo que aconteceu lá, personagens bíblicos que usaram o jejum como uma arma extraordinária em momentos das suas vidas, né? E também no Novo Testamento, situações de adversidade. Obrigado, viu? Quem dá água para um servo do Senhor tem galardão. E também, no Novo Testamento, né, a modalidade do jejum, que era bastante praticada, né? E nos nossos dias, essa é uma igreja que faz jejum, né, nós jejuamos, temos 2 períodos distintos no ano, né, onde nós nos rendemos ao Senhor em jejum e oração. Isso tem sido extraordinário para as nossas vidas, né, pastor Ismael? Porque isso tem nos dado crescimento espiritual, temos crescido na graça e no conhecimento. Então, nesta noite, eu vou tentar fazer um resumo. Espero que os irmãos... eu vou ter que estar lendo muita coisa aqui, porque eu já não lembro, né? Minha mente já não é mais a mesma. Bom, o texto que nós vamos estar falando, irmão, como se trata de desenvolvimento pessoal, né? O jejum, a oração, o jejum e oração faz parte do nosso desenvolvimento pessoal na vida cristã, né? E está se tratando de vida espiritual. E os 3 versículos que foram tomados aqui são bastante relevantes, que fala: então apregoei ali um jejum junto ao rio Auava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. O jejum é uma ferramenta, é um instrumento extraordinário à disposição de cada um de nós, irmãos. Quando nós descobrimos isso, irmãos, não há barreiras para deter a nossa caminhada com Cristo, né? E eu estava verificando as circunstâncias em que foram ditas estas palavras por Esdras, né? E me veio assim ao conhecimento que é a parte da narrativa bíblica que descreve o retorno dos judeus do exílio babilônico, né? Vocês se lembram que eles foram levados para o exílio, lá permaneceram por 70 anos, né? E cumprindo esse tempo, aí
chegou o momento do Senhor operar. E quando eles estavam para sair de lá, Esdras, então, chamou o povo, fez esse jejum, né? Aqui não fala quantos dias eles jejuaram, mas o certo foi a intenção de jejuar, de buscar de Deus. Por que que eles precisavam? Porque, veja bem, eles precisavam voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, o templo, o muro de Jerusalém, que tinham sido destruídos, né? Vocês conhecem muito bem essa história bíblica. E esse retorno era muito perigoso, porque eu até observei aqui, era mais ou menos de 800 a 900 quilômetros de caminhada da Babilônia para Jerusalém. E as estradas eram terríveis, você pode imaginar o perigo da jornada. E, além disso, eles iam em grupos, né? Naturalmente, estavam voltando em grupos para Jerusalém. E aí, o que acontecia? Eles levavam semanas e meses até para fazer essa viagem, quando se tratava de uma viagem nessas condições, com grupos, os perigos das estradas, né? Então, Esdras, ele falou, ó, pessoal, não tem outra alternativa. Ou é buscar o Senhor, ou é humilhar diante de Deus, ou então correr o risco, né? Porque se nós pedirmos um destacamento militar para o rei, né? O rei nos dá um destacamento, nós estamos aqui sendo libertos pela fé, vamos voltar na bênção. E se nós vamos pedir um exército para nos levar, não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jejuar, chamou o povo, nós vamos jejuar, vamos nos humilhar, para pedir que esta jornada seja feliz para nós, para os nossos filhos. Então, nós jejuamos e pedimos. E aí, o que aconteceu? Deus nos atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é o jejum? A importância do jejum para a vida espiritual. O jejum, irmãos, o pastor Abraão anotou aqui, Juliana Abraão, o jejum é uma prática espiritual mencionada na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e consiste de se abster de alimentos, todos nós sabemos disso, né? E, às vezes, de líquidos, né? Por um período específico. O seu propósito é buscar aproximação com Deus, intensificar a oração e obter orientação divina. O jejum não altera Deus, mas transforma quem jejua. Ajuda a superar barreiras da carne e a manter o espírito atento e receptivo ao Espírito de Deus, né? Então, através do jejum, nós sacrificamos a nossa carne, nos humilhamos diante do nosso Deus, e é como se a nossa alma se abrisse, né? E o nosso coração ficasse em condição de poder receber tudo aquilo que nós precisamos da parte do Senhor, seja qual for a circunstância e as condições, né? E aí, eu tentei fazer aqui algumas dicas para a gente memorizar essa importância. Então, definindo a prática do jejum. Lembre-se, jejum é uma prática espiritual e bíblica. Então, o jejum, né? Muitos aí fazem jejum para emagrecer, né? Eu mesmo precisava intensificar, né? Faz jejum para emagrecer. Mas o jejum bíblico, irmão, é aquele jejum que faz com uma finalidade de nos humilharmos diante do Senhor, né? De chegarmos mais perto do Senhor e ficarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus, ouvir a orientação de Deus para a nossa caminhada. E qual o objetivo? O jejum serve para aproximar-se de Deus e intensificar a oração. É interessante que o jejum conectado com a oração, irmãos, é tremendo, porque faz com que a gente se aproxime mais de Deus e fique mais atento para ouvir, né? O jejum leva a isso, porque nós nos humilhamos, abrimos o nosso coração, a nossa alma se abre, né? E aí os nossos ouvidos espirituais ficam abertos para ouvir o que Deus tem para nos falar, né? E como nós falamos aqui, o que muda? Não muda Deus, mas transforma quem jejua, né? Porque, às vezes, a gente quer pedir uma coisa para Deus e Deus fala, ó, tudo bem, eu vou te dar, mas e aí? De que maneira você quer receber isso? Desta forma, às vezes,
agindo como um crente carnal, agindo com, né, como irresponsabilidade espiritual. Você não tem vida de oração, não tem vida de intimidade comigo, né? Se eu te abençoar do jeito que você está querendo, você vai estar no erro. E se eu te abençoar, é como se eu estivesse parabenizando o erro, né? Dando a benção para o erro. Mas se você se humilhar, se você me buscar de todo o coração, né? É lá, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, né? E somando isso com o jejum, irmãos, meu Deus do céu, o aquebrantamento diante de Deus, aí vem, de fato, a resposta do Senhor, né? Então, se nós tivéssemos que fazer um resumo disso aí, pastor Cássio, a gente diria o seguinte: o jejum é uma prática espiritual que aproxima de Deus, muda quem jejua e mantém o espírito atento, mantém o espírito atento ao espírito, mantém o meu espírito atento ao espírito, né? Muito bem. O jejum no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o jejum era frequentemente associado ao arrependimento, luto e momentos de crise, né? Todas as vezes que isso acontecia na vida de alguém, na nação, então eles se lembravam: não, espera aí, gente, nós vamos agora buscar a Deus, precisamos nos humilhar. Isso está acontecendo porque a gente está se afastando de Deus, né? E quando a pessoa buscava isso intencionalmente, vinha a resposta de Deus, né? Então, olha só, sendo uma forma de demonstrar humildade, dependência de Deus, e aqui, irmãos, tem alguns exemplos. Nós temos aqui 10 exemplos. 10 exemplos, né? Nós temos aqui Moisés, Davi, Esther, Elias, Daniel, Acabe, Nínive, Josafá, Esdras e Neemias. Nós temos 10 exemplos aqui no Velho Testamento. Eu vou especificamente tomar 3 deles para aprofundar algo com mais intensidade aqui. Então, veja, por exemplo, Moisés. A Bíblia vai falar em Êxodo, capítulo 34, verso 28, né? Nós temos aí no nosso boletim. A Bíblia vai falar que Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, eu quero aprofundar um pouquinho mais, dando algumas características do que aconteceu com essa entrega, com essa submissão de Moisés, com essa busca de Moisés nesse período de jejum. A primeira coisa, ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, as tábuas da lei, que, pelo resto da vida, da caminhada do povo, viria instruir o povo quanto à situação moral, à situação espiritual do povo, né? E até hoje, vocês sabem que até hoje os judeus, eles têm um respeito pelas leis, pelos 10 mandamentos, né? A segunda coisa que aconteceu derivada dessa busca de Moisés, esse jejum, esse período de 40 dias de jejum e oração, que Moisés ele recebe a renovação da aliança, né? O jejum é a busca intensiva por Deus, que marcaram a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. E Moisés atuou como mediador, garantindo que o relacionamento entre Deus e o povo fosse restaurado e reforçado, né? Então, veja bem a importância desse jejum que Moisés fez lá, desse jejum, esses 40 dias e 40 noites lá na presença de Deus. E a terceira coisa, irmãos, fala do fortalecimento espiritual e autoridade. O jejum prolongado no Monte Sinai demonstrou a devoção e a preparação espiritual de Moisés. Isto reforçou sua autoridade como líder e mediador, conferindo-lhe a posição de grande respeito e liderança espiritual entre os israelitas. Então, o obreiro o crente que jejua, ele tem vitória e é uma bênção. O obreiro que jejua, ele tem respeito e tem poder de Deus para liderar. Sem essa de liderar no grito, no berro, né? Na capacidade humana, isso não funciona, irmão. Na obra de Deus, isso não funciona. E o nosso pastor não está aqui, eu posso falar.
Nosso pastor é um homem de oração, um homem que tem uma vida no altar de Deus, um homem que dorme muito pouco. Isso tem me preocupado até, confesso para vocês. Tem me preocupado porque ele dorme muito pouco. Mas quando ele está aqui no culto, e começa o culto, e começa a louvar a Deus, irmão, o fogo cai. Quando ele começa a orar, nós que temos aqui períodos de oração, aqui de 1h30, 2 horas de oração aqui na sala, às quintas-feiras, né, que vamos receber estudo, quando ele começa a orar, começa a falar com Deus, irmãos, o céu se abre, o ambiente muda. Por quê, irmão? Porque é uma vida consagrada com jejum e oração. É uma vida de compromisso diante de Deus. Então, isso aconteceu com Moisés. O respeito de Moisés, que ele obteve junto aos israelitas, ao povo hebreu, se deu não pela sua capacidade humana, já que ele foi educado, né, na época, no Egito, ele foi top na educação. Mas toda aquela educação, sem a graça de Deus, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, não resolveria nada. É por isso que a unção de Deus muda as circunstâncias. A unção de Deus despedaça todo e qualquer jugo, seja ele que venha da onde vier. E é por isso que nós podemos e temos que usar essa ferramenta de Deus. E o item 4 aqui que eu quero falar, que o jejum de Moisés, ele trouxe uma experiência na oração do monte que permitiu a Moisés uma profunda conexão com Deus, ressaltando uma experiência direta de revelação e comunhão espiritual. Isso foi vital para a transmissão das leis divinas e orientação do povo. Então, quando nós jejuamos, apresentamos isso a Deus, nós nos aproximamos do Senhor, nossa alma se abre, o nosso coração fica receptivo, as instruções de Deus se tornam claras na nossa vida. Então, quando nós falarmos a palavra de Deus, transmitirmos a vontade de Deus para o povo vai entender. E quando nós falarmos, não são com palavras persuasivas, né? Com palavras assim que ganhar no berro, como que diz. Mas são palavras, como diz o apóstolo Paulo, né? Com a manifestação do poder de Deus, trazendo transformação àqueles que vão ouvir a sua palavra. Louvado seja o nome de Deus. Então, amados, esse é o primeiro exemplo que eu queria falar. Aí vamos para o terceiro exemplo. Eu falei que vou falar 3 exemplos dos 10, para no final eu contextualizar o jejum, né? Trazer dentro do estudo, mas trazendo essa importância da contextualização, né? Bom, aqui no item 3, estão comigo? Amém? Estão comigo? No item 3 aqui, Esther pediu um jejum de 3 dias para buscar a intervenção divina diante de uma crise nacional, né? Está aí o versículo. A situação era periclitante, irmãos. Vocês sabem que Amã, que era um alto oficial do rei da Pérsia, ele induziu o rei Assuero, né, a baixar um decreto, e naquele decreto ele estava condenando todo o povo judeu, ia ser morto todo mundo. E vocês sabem que a rainha, ela não podia comparecer na presença do rei assim de qualquer maneira, não. Ela tinha que ser anunciada, e o rei tinha que pegar aquele bastão, né, o cetro, né, e apontar para ela. Se ele fizesse assim, tchau, já era, né? Tinha que apontar para ela poder entrar. E a situação, quando foi revelado o intento, o que Esther falou? Esther pediu para que todo o povo jejuasse. E fizeram um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. E Esther falou, olha, as minhas criadas também aqui vão fazer a mesma coisa. Irmão, era algo de vida ou morte. Ou se faz isso, ou todo mundo ia morrer. E a situação foi mesmo terrível. E esse exemplo, irmãos, traz uma alegria tão grande da gente ver a intervenção de Deus numa situação de calamidade, uma situação irreversível. Estava tudo arquitetado, tudo montado demoniacamente para destruir o povo, né? E aí o que aconteceu? O jejum de 3 dias foi para buscar a intervenção divina diante de uma crise nacional no reinado do rei Assuero, né?
E o que aconteceu, irmãos? Deus veio e entrou com a solução. Trouxe a revelação de tudo aquilo que estava acontecendo, e aquele que foi o pivô da situação, foi enforcado, né? Então, nós, crentes, lavados no sangue de Jesus, nós temos a grande oportunidade, irmão, de nos aprofundar no jejum e na oração, que é algo que não é mais segredo, isso foi revelado para a igreja. Outra coisa, eu quero trazer para os nossos dias, né? Durante a pandemia do Covid-19, né? Por isso que eu falei para vocês que eu quero fazer aqui algumas considerações, né? Durante a pandemia do Covid de 2020, né? 2021, muitas comunidades e grupos de fé em todo o mundo, irmão, eu lembro que foi algo terrível. Vocês se lembram disso, né? A situação foi tão terrível que os governos não sabiam o que fazer. O mundo inteiro ficou apavorosa, né? Nós mesmo aqui, nós lembro, tivemos um período de fazer os nossos cultos pelo Zoom aí, né? Mas a igreja orou, irmãos. A igreja jejuou. Eu lembro o pastor Joel preocupado, pedindo oração e jejum, e nós orando, e nós jejuando, né? Então, o que aconteceu? Deus respondeu, irmão. A quantidade de mortes poderia ser infinitamente muito maior se não houver a intervenção de Deus nessa situação. Os irmãos concordam comigo? Então, o jejum e oração, irmãos, o mesmo que aconteceu lá na época da rainha Esther, que era uma situação nacional, nós estávamos aqui com uma crise internacional. Foi uma coisa, o mundo inteiro estava pesaroso, o mundo inteiro estava desestabilizado, né? Mas a igreja do Senhor não parou de orar e de jejuar. E Deus fez obra. Eu e a Ruth fomos lá, internados, fomos internados lá, nós dois, né? Era bom porque se partisse, partia os dois, né? Olha lá, está dizendo que não. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmão. Nós temos o jejum como um instrumento de Deus para nossas vidas. E quando nós aplicamos isso, irmão, vocês vão ver no transcorrer do estudo aqui. Bom, o terceiro item que eu quero apresentar aqui vai ser, deixa eu puxar aqui, o terceiro vai ser o 10. O item 10 foi de Neemias, né? Neemias. Vocês se lembram que Neemias, irmãos, ele jejuou ao ouvir sobre a condição de Jerusalém, buscando ajuda divina para restaurar os muros da cidade. E aqui, no livro do profeta, no livro de Neemias, no capítulo 1, vai dizer os primeiros versículos aqui, vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Escalas, é isso mesmo? Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, e no 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Quando ele recebeu a notícia da situação, da calamidade que estava lá em Jerusalém, tirou o chão dele. O que ele fez? Ele foi para a oração e foi para o jejum. Quantas vezes, irmãos, a gente não deve julgar ninguém, e nós não estamos aqui para isso. Mas quantas vezes a gente recebe uma notícia, olha, rapaz, você está sabendo o que aconteceu com fulano? O que aconteceu?
olha lá, morreu, não sei o quê, aconteceu isso na família. Ah, é? Mas também esse camarada não queria saber nada de Jesus, estava mais no mundo do que na igreja, já foi tarde, antes ele do que eu. Deus que me perdoe. Muitas vezes alguém pode pensar assim, irmão. Não, irmão, não é essa atitude. Recebeu uma notícia acerca de alguém que não é aquela notícia que você gostaria de receber, irmão, vamos para o jejum, vamos para a oração, para que Deus mude essa circunstância, para que Deus mude esse cenário. Então, quando Neemias recebeu a notícia do que estava acontecendo, ele ficou transtornado, assim, no bom sentido, né? Tirou o chão dos seus pés. E ele sabia que, olha, a solução agora aqui é orar e jejuar para Deus entrar em ação. E aí vem um outro exemplo, irmãos. Após o devastador terremoto em 2010, vocês se lembram, no Haiti, que causou uma grande crise humanitária e destruição em massa, né? Até hoje o Haiti tem dificuldades daquilo que aconteceu naquela época. E muitas organizações, muitas igrejas ao redor do mundo, eu me lembro disso, né, se mobilizaram para ajudar a restaurar o país. Vocês se lembram? Nós mesmos aqui tivemos em oração, em jejum, em oração, e até levantando ofertas, e não é isso? Preparando para poder atender. Houve também um foco significativo em oração e jejum, buscando intervenção divina para a recuperação e a restauração da nação. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos essa ferramenta indispensável na vida do cristão, que é a oração. Mas é associada ao jejum, o poder é extraordinário. É como uma dinamite, né? É como fogo vivo que vai queimar e vai tirar tudo aquilo que está causando o transtorno. Amém, irmãos? Queria apresentar esses 3 exemplos, e aí nós vamos para o jejum no Novo Testamento. O jejum no Novo Testamento, irmão, o jejum é mantido como uma prática espiritual essencial, voltada para fortalecer a oração e a conexão com Deus, né? Então, veja bem, aquilo que se praticava lá na velha aliança, quando veio para a nova aliança, se manteve, não se afastou a necessidade e a observância, a exigência do jejum como um fator extraordinário na vida do cristão, né? Então, veja bem, Jesus no deserto, antes de iniciar o seu ministério público, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus jejuou por 40 dias e noites no deserto, onde ele foi depois tentado, vocês se lembram, né? Tentação de Jesus. E esse jejum demonstrou sua preparação espiritual e dependência de Deus, além da sua resistência às tentações. Então, quando nós vamos passar por uma luta, ou estamos passando por uma luta, por uma enfermidade, por uma dificuldade, estamos com uma situação de adversidade, irmão, não é se desesperar, nós somos crentes. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, fomos comprados pelo poder do sangue de Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida, e se nós morrermos, partirmos dessa vida, nós vamos com o Senhor, vamos tomar posse da vida eterna. Mas se nós continuarmos aqui, nós podemos vencer essas dificuldades pelo poder do jejum e da oração. Quando nós colocamos isso diante de Deus, Deus tem poder para, como nós estamos vendo nesses exemplos todos aí, para remover todo e qualquer obstáculo. Se chegou a hora de nós partirmos, é o que eu sempre falo para a Ruth, meu bem, você vai ficando aí já preparado, porque teu marido já está, né, tá já na terceira idade aí, né, na melhor idade, como diz, né? Então, o que acontece? O crente não pode se desesperar, irmãos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e nós estamos vivendo uma vida aqui na terra que é cheia de dificuldades. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se nós não vivermos por fé, nós vamos ser enrolados por tudo que está acontecendo aí e envolvidos nos problemas, não é mesmo? Então, veja bem, amados, nós aprendemos com o Senhor Jesus que antes de iniciar um novo projeto significativo, um trabalho importante, uma situação, seja ela qual for na nossa vida, irmão, nós devemos jejuar e orar. Quando nós jejuamos, colocamos isso
como fator na nossa vida de jejum, irmão, nós vamos estar preparados. Jesus foi lá para o deserto, orou, né? Jejuou durante todo esse tempo, porque o que ele ia enfrentar, irmãos, ele tinha que se preparar, porque ele estava aqui em carne, né? Nunca pecou o Senhor Jesus, mas ele sentia dor, sentia fome, sentia cansaço, né? Como qualquer um de nós. Só que ele foi santo, era santo e foi santo em toda a sua vida, né? Então, o ensinamento de Jesus sobre o jejum, irmão, no Sermão da Montanha, Jesus instruiu que o jejum deve ser praticado de forma sincera e humilde, sem buscar a aprovação dos outros, né? Mateus capítulo 6, versos 16 e 18. Ele esperava que seus discípulos jejuassem, enfatizando que o jejum é uma prática privativa e individual a Deus. Então, nós podemos participar de um jejum coletivo, mas a tratativa de Deus, pastor Cássio, vai ser individual. Deus nos vê individualmente, Deus trata conosco individualmente. O jejum pode ser coletivo, mas a prática da individualidade é vista desta forma por Deus, né? Então, e ao jejuar, irmão, nós nunca devemos fazer espetáculo. Hoje eu não posso comer nada aí, porque eu estou jejuando, pessoal, viu? Não, Jesus falou disso, que nós não podemos fazer desta maneira, né? Para nos mostrar. Mas, pelo contrário, nós temos que mostrar a sinceridade, a humildade, né? E a humilhação, sem precisar ser essa aparência de estar fazendo aquilo, né? Em vez disso, a prática do jejum deve ser uma experiência íntima e pessoal com Deus. Nós podemos jejuar com a motivação de crescer espiritualmente e buscar a vontade de Deus, sem procurar reconhecimento ou aprovação social. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que o jejum, irmãos, nos leva numa posição, num patamar espiritual, onde Deus deseja que nós estejamos, para Ele poder comunicar conosco a sua vontade que é soberana. Muitas vezes nós não entendemos a vontade soberana de Deus e sofremos por não entender essa vontade de Deus, né? Amém, irmãos? Amém. Então, outros exemplos de jejum no Novo Testamento aqui. Outros exemplos. A profetisa Ana, né, uma viúva de quase 84 anos, servia a Deus continuamente no templo, com jejuns e orações, dia e noite, né? Lucas registra isso aí. Seu exemplo destaca a devoção constante e a prática espiritual fervorosa. Então, não existe idade para jejuar, não, viu? Não existe idade. Desde o mais jovem até o de mais idade, pode jejuar, que não vai fazer mal, não, viu? Não tem contraindicação. A igreja primitiva, irmãos, também nos fala que ela entregava o jejum e a oração em decisões importantes, né? Por exemplo, aqui no livro de Atos, diz que enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo orientou a igreja em Antioquia a separar Barnabé e Saulo para o trabalho missionário, mostrando como essas práticas eram centrais para a vida e decisões da igreja. Então, é o mesmo que acontece hoje. Você pensa que o pastor Joel vai colocar um líder, né, na igreja, ou vai mudar um dirigente, substituir um dirigente de congregação, de qualquer maneira? Ah, não, esse aqui é mais bonitinho, o cabelinho desse é liso, é pretinho, vou colocar esse aqui lá. Não, irmão. O pastor Joel vai para o jejum e para a oração, né? E esperando a resposta de Deus. Por quê? Porque não pode errar. Porque se colocar uma pessoa diferente lá, vai fazer o rebanho sofrer. Não é isso? Então, foi isso que se praticava na igreja primitiva, é aquilo que se pratica na nossa igreja nos dias de hoje. Amém? E também Paulo e Barnabé, na continuação, após serem enviados pela igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé continuavam a prática do jejum e oração em seu ministério. Em Atos 14, 23, fala disso, né? Jejuavam e oravam ao nomear presbítero em cada igreja, evidenciando o papel contínuo do jejum na confirmação de líderes e ministério. Então, irmãos, o reino é de Deus. O ministério, Deus entrega para nós, mas a obra é dele.
E se a obra é dele, o líder tem que conhecer a vontade de Deus para que a obra não sofra, progrida, avance, né? As diferentes formas de jejum. Nós temos aqui o jejum total, vocês já sabem disso, eu não estou trazendo novidade nenhuma. Consiste na abstinência completa de alimentos e água, né? E é raro na Bíblia e é geralmente limitado a 3 dias. Por que é limitado a 3 dias? Porque, clinicamente falando, diz que se a pessoa sem água, sem alimento e sem água, principalmente, passa desses 3 dias, debilita o organismo e pode criar uma situação complicada aí, né? Aí alguém falou assim, mas Jesus lá, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia fala que Jesus, ao fim dos 40 dias, a Bíblia não diz que ele teve sede, ele teve fome, né? Então, há um entendimento bíblico que até mesmo Jesus, nesse período, ele se absteve do alimento sólido, né? Mas ele bebeu a água. E aí, no caso aqui, por exemplo, da rainha Esther, o jejum foi total, foram 3 dias sem água, sem alimento e sem água, que é o chamado jejum total, né? Se abster de tudo. Mas a água, irmãos, ela é importante. Não se pode jejuar sem água. O pastor Joel sempre recomenda isso aí, né? Então, fala aqui, o jejum de alimentos consiste em abster-se apenas de alimentos sólidos, mantendo a ingestão de água. Aí foi quando eu falei para vocês que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e menciona apenas a fome e não a sede, né? Abstenção com propósito específico. É até a terceira forma, né? Quando o jejum total não é possível, pode-se optar por uma dieta restrita, né? Aí vem o exemplo de Daniel, que absteve-se de carne e vinho, manjar desejável por 3 semanas, né? Ele se absteve. Então, provavelmente, há um entendimento de que ele tenha se alimentado de frutas e verduras para não se contaminar com o manjar do rei. Ele se absteve daquilo, né? Então, foi uma abstenção de determinados alimentos para o propósito. E nós podemos fazer isso, né? Por exemplo, não sei aqui alguém que já fez o jejum de televisão, né? Isso é importante, né? Jejum da novela, né? Lá no Brasil, aqui não funciona desse jeito, né? Não é verdade? Bom, encorajamento para a prática do jejum. São 2 partes importantes aqui que falam, irmão. O jejum é uma prática profunda e usada para buscar a face de Deus em momentos de necessidade, como nós já falamos. Arrependimento, preparação espiritual, né? Então, no Antigo Testamento e no Novo, o jejum intensifica a oração e busca maior intimidade, e a busca maior por intimidade com Deus, né? Então, através do jejum, até a nossa oração ela flui melhor, né? Quando você jejua, eu já percebi isso. Quando eu estou jejuando, né, a oração parece que flui mais. O Espírito Santo vem e traz palavra para a nossa oração, né, pastor Sérgio? Né? E o encorajamento à igreja também, né? Mais do que uma prática religiosa, o jejum é um meio de aproximar-se de Deus, expressar dependência total e busca a sua orientação e intervenção clara da parte de Deus, né? Por que nós devemos jejuar, irmãos? Então, vem aqui 4 observações. Primeiro, para fortalecimento espiritual, né? Devemos, obviamente, se estamos fraquinhos, irmão, aí que nós temos que intensificar a oração, né? Quando eu não tenho vontade de orar, aí que eu vou orar mais ainda, porque não tem como, né? Porque se perder a vontade de orar, é como se você perdesse a vontade de comer, né? Se você perder a vontade de não se alimentar, o que vai acontecer? Vai adoecer, e adoecendo, vai morrer, né? Muito bem. Segunda coisa aqui, para buscar direção divina, né? Se você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, vai orar, vai jejuar, para que Deus lhe dê a direção, né? Para arrependimento e renovação também, irmãos, né? Nós tivemos aqui o exemplo de Acabe, né? Que foi o pior rei de Israel. Vocês se lembram do caso de Acabe? Acabe foi terrível. Mas quando o profeta disse a ele o que estava acontecendo, ele
se arrependeu e foi para o jejum. Então, tudo que Deus ia fazer, Deus falou, olha, eu vou te recolher, mas vou fazer nos seus, você não vai ver isso aí, tá bom? E a terceira coisa, irmãos, para arrependimento e renovação, né? E quarto, para intercessão e proteção. Então, nós temos que sempre estar orando e intercedendo também pelas pessoas. Quando nós jejuamos por algum propósito, eu e a Ruth, nós já experimentamos várias vezes isso aí, né? Quando você coloca um foco numa situação e você começa a jejuar por aquilo, o que vai acontecer? A solução vem, irmão. Não existe um padrão, ou aquilo que acontece com o pastor Ismael, acontece comigo, vai acontecer com todo mundo. Não, porque Deus nos trata na nossa individualidade. Mas quando você se aplica em jejuar e buscar a Deus com sinceridade, com propósito e com oração, o que acontece? Deus realmente ele vai se mover, né? Bom, e por fim, irmãos, eu queria citar 3 situações aqui que eu falei para os irmãos que eu ia citar, interessante. A primeira delas foi uma situação desesperadora da minha família com relação à minha mãe. Minha mãe teve um câncer no nariz. Ela era bem jovem, tinha uns 35 anos de idade, né? Mas eu entendia disso já, que estava na igreja, né? E aí o que aconteceu? E os médicos a desenganaram. E a nossa congregação lá em Curitiba, em Santa Felicidade, as irmãs do Círculo de Oração, combinaram com a minha mamãe e disseram, olha, nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração 1 semana. E durante as manhãs de todos aqueles dias da semana, as irmãs ficavam em jejum e oração, e quando foi no último dia que eles foram entregar o jejum, irmãos, eu me lembro disso, eu era jovem, bem jovem, né? Eu lembro, eu estava já no exército, eu lembro que o que aconteceu? O câncer que era dentro aqui nas narinas da minha mãe explodiu no último dia da oração, perdão de eu estar falando isso para os irmãos, né? Explodiu e saiu aquela porcaria, irmão, aquela podridão, pelo nariz, pela boca e pelos ouvidos. E durante muitos dias ficou aquele mau cheiro dentro da igreja. Ficou aquele mau cheiro. Deus arrebentou, explodiu o câncer e minha mãe foi curada para a glória do Senhor. Isso foi fruto do jejum. Então, aquilo que Deus, que os nossos irmãos lá, os profetas, patriarcas, praticavam lá no Velho Testamento, e que no Novo Testamento também, os milagres que aconteciam, também continuaram acontecendo. A segunda coisa, irmãos, que aconteceu, Deus também, quando você entra com providência de jejum, não é só na saúde, na vida profissional também. Por exemplo, você tem dúvida da sua vida profissional, ou aonde você precisa e você gostaria de alcançar com a ajuda de Deus, se você colocar diante de Deus, né? Em 1974 e 81, eu tive 2 experiências interessantes também. E é importante falar isso para os irmãos, para a gente não pensar que isso só acontecia lá no Velho Testamento ou só na igreja primitiva, né? Eu precisava que Deus entrasse com providência numa situação. Eu estava desempregado, né? Tinha saído de uma situação boa, por negligência minha, por falta de direção de Deus. Tomei uma decisão e já com 3 filhos, né? Eu com 3 filhos, a Ruth estava grávida da Rejane, já estava praticamente a Rejane chegando, tinha as 2 filhas mais velhas, e eu desempregado, e a situação apertou bastante. E eu fui orar a Deus e falei, Senhor, eu errei, porque eu fui mudar de emprego sem falar com o Senhor. Para arrumar esse emprego lá, eu chorei, busquei, fiz jejum, fiz oração, e para sair dele, eu achei que eu podia tomar a minha decisão e andar com meus próprios pés. E aí o que aconteceu? Deu tudo errado, Senhor. Aí Deus falou comigo assim, olha, vá na congregação de Gustavo Correia, que era uma congregação que ficava perto da nossa casa, que eu vou falar com você hoje lá. Deus podia me falar comigo ali, porque estava falando já comigo, o Espírito Santo estava falando. Falei, Ruth, se prepara, vamos buscar minha mãe. Minha mãe está tudo preocupada, porque
pai de duas filhas, e a terceira chegando, e faltando as coisas já, os compromissos já sem, né, arrebentados, né? A mãe preocupa. Eu falei, vamos pegar a mamãe que nós vamos lá para ela ouvir que Deus vai falar comigo lá. Deus falou que vai falar comigo. Chegamos na congregação, eu já contei esse testemunho aqui até aqui. Chegamos na congregação e eu esperava que tivesse culto, né? Mas não tinha culto, era ensaio do coral. Aí eu fiquei assim, né? Falei, peraí, mas Deus mandou eu vir aqui, não tem culto, é ensaio do coral, e que situação é essa, né? Como se precisasse ter o culto para Deus falar com a gente, né? Deus queria uma situação, porque queria envolver a Ruth, envolver minha mãe, e queria mais outras pessoas, né? Aí o maestro do coral lá falou assim, né? Falou, vamos aproveitar que o presbítero Alcir está aqui, vamos pedir para ele fazer uma oração, e a gente começa aqui, o ensaio, né? E quando eu comecei a orar, o irmão começou a orar, pediu para mim orar, a igreja orando comigo, os irmãos oraram, e eu comecei a orar, mas aqui é uma oração que não chegou no teto, né? Sabe aquela oração assim? Deus me perdoe, mas eu falei, Jesus, o Senhor falou, né? Daqui a pouco Deus toma uma irmã da componente do profeta. Meu servo, eis que eu tenho falado contigo, e o que eu tenho te preparado, eu gostei do que, foi mais ou menos assim, porque faz tantos anos que já, né? Eu gostei do seu propósito, né? E é assim mesmo que eu te quero, né? É assim mesmo que eu te quero, e o que eu tenho preparado para você virá esses dias na tua mão. E realmente, naquela semana, chegou algo extraordinário que guiou a minha vida durante toda a minha trajetória profissional. E quando chegou lá no fim, que eu já estava já com 7, 8 anos, como um profissional bem colocado, o chefe da minha divisão ia aposentar e falou assim, olha, Alcir, eu vou me aposentar e eu gostaria até de deixar você no meu lugar. Eu falei, eu? O que é isso? Né? Não brinca não, como quem diz, né? Mas eu não vou poder fazer isso porque eu tenho 3 outros funcionários aqui que são assistentes, que são chefes de divisão, e eu não posso simplesmente pegar você aqui de terceiro, quarto plano e passar primeiro. Até porque isso aqui tem que passar pelo governador, né? E a gente aqui é algo técnico e não pode. Aí eu cheguei em casa e falei, olha, Ruth, chamava Josias ele, viu? Gente boa. Eu falei para a Ruth, o seu Josias falou para mim assim, que por ele me deixava no lugar dele. Imagine, que é isso? Eu ficar no lugar dele, quem sou eu, né? Que era algo assim extraordinário, que não tinha nem a obediência que eu fiz lá atrás, irmão, começou a garantir o sucesso profissional durante todo aquele tempo, né? Aí Deus usa as esposas da gente, viu? Pode ter certeza, Deus sempre usa a esposa, não usa? Hein, Claudinho, Deus não usa uma rotina de vez em quando? Usa sempre. Usa, né? A Ruth falou assim, mas falou sério, né? Falou, olha, você vai jejuar 15 dias, o cargo é teu. Foi responsabilidade grande fazer isso, né? 15 dias, irmão. Eu já, no dia seguinte, eu já estava jejuando. Pá. Quando completou os 15 dias, não tinha acontecido nada, né? Eu vim entregar o jejum em casa, ao meio-dia, entregar o jejum em casa, né? Jejuava das 10 da noite até o meio-dia do dia seguinte, né? Aí, falei, Ruth, está completando aqui os 15 dias, né? Aí, diz ela que ela ficou um pouco preocupada também, né? Mas Deus falou com ela para não se preocupar, que estava tudo sob controle. Quando eu voltei na repartição, tinha informação lá, olha, eles querem falar com você aí. O chefão grande lá, o diretor responsável lá, queria falar comigo. Aí, irmão, naquela hora, Deus deu a solução. Então, quando nós oramos, quando nós colocamos em jejum diante do nosso Deus, a resposta vem. E, por fim, irmãos, aqui, em Boca Raton, aconteceu um fato há uns anos atrás, quando eu fui dirigir Boca Raton. A irmã Antonese estava junto, a irmã Rita e mais 3 irmãos, e a Ruth. Isso para mostrar para os irmãos que a situação, pastor Cássio, não é só na vida profissional, não é só enfermidade, não é só no emprego, não. É quando você vai batalhar também nas hostes infernais, quando você vai batalhar na dimensão espiritual.
Uma irmã que já não está mais aqui, voltou para o Brasil, ela falou, pastor Alcir, olha, tem uma senhora aí que ela falou para o senhor ir lá, mas ela disse que é para o senhor orar e jejuar. Olha que inimigo terrível, né? A Montonese vai lembrar disso. É para o senhor orar e jejuar, porque ela mexe com magia negra, com feitiçaria, com um monte de coisa, e tem que ir lá preparado, porque a própria mulher, a própria coisa lá da mulher, a mulher querendo ser liberta, mas falou isso. Tem que ir lá preparado, porque se não for, aí naquela semana eu chamei as irmãs e chamei também esses irmãos, né, mais 2 irmãos comigo, falei, olha, essa semana nós vamos jejuar tantos dias aqui, e nós vamos lá. Aí chegamos lá, estou encerrando já, irmãos, estou encerrando, viu, pastor? Chegamos lá, irmãos, e eu já abri o Salmo 91, né? Li o Salmo 91 e já orei, falei, ó, Senhor, nós não permita que o inimigo, durante a semana a gente já foi orando tremendo, né? Porque você vai entrar numa batalha dessa, você tem que ter o respaldo espiritual, porque senão a coisa complica, né? Aí oramos, pedimos, Senhor, não permita que o inimigo faça nenhum show aqui, né? E que o Senhor liberte essa vida. E quando nós estávamos orando, o inimigo quis se manifestar, entrou dentro de um armário, saiu do armário, saiu correndo, e aquele bate-porta, aquele barulho que os irmãos, né, e as irmãs, a irmã Tonés, a irmã Rita, e todo mundo clamando o sangue de Jesus. Bom, resumindo a história, essa senhora se entregou para Jesus, foi batizada aqui no tanque, né, não está mais em Boca, deve ter ido já para outro lugar, né, mas saiu salva e liberta. Então, o que eu estou dizendo para concluir, irmão? Que o jejum é uma prática espiritual importante e que tem raízes profundas nas Escrituras, né? É um meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos capacitados pelo Senhor para exercer a nossa fé numa dimensão maior, né? Numa dimensão espiritual, onde a nossa fé vai produzir esses frutos extraordinários. Se quisermos ter vitória em todo sentido da nossa vida, irmão, não podemos deixar de afastar. Não podemos afastar da nossa vida o jejum e a oração, né? E o jejum é a base de tudo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência de me ouvir, né? É difícil a gente ministrar assim um trabalho de outros irmãos, mas esse aqui foi bem fácil, porque o irmão deu tudo mastigado, né? Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado pela